A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Mais um vídeo começando aqui nesse canal e acredito que vocês já conseguiram ver pelo título, já estão conseguindo ouvir que mais uma vez o Senhor fez. Mais uma vez Ele operou um milagre e a minha voz, o tom dela voltou e cada dia mais ela está ficando mais forte para a glória de Deus. Então, mais um testemunho para nós neste vídeo, neste dia, para que a gente possa se alegrar, exatamente como em Salmo 126, a gente possa se alegrar colhendo. Podemos até plantar chorando, mas vamos com certeza colher sorrindo. Amém, meus irmãos? Nesse vídeo eu quero contar tudo para vocês, como aconteceu, como a minha voz voltou, como tem sido esses últimos dias. Então, irmãos, primeiro eu quero compartilhar uma palavra que vai de encontro a esse testemunho, tá bom? Ela está localizada em Gênesis, em seu capítulo 2, no versículo 1 e 2, tá? E Moisés vai falar assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Amém, meus irmãos? Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, eu me chamo Fabiana e eu tenho um vídeo aqui onde eu gravei todo o meu testemunho. É um vídeo de quase 50 minutos, é bem longo, onde eu conto meu testemunho de cura, de milagres, de provisão. Ano passado eu fui diagnosticada com um tumor, esse tumor era benigno, só que ele era muito grande, né? Ele tinha 12 centímetros, ele começava aqui no meu pescoço e ia até o tórax. Então foi uma cirurgia muito grande que eu precisei passar, uma cirurgia com muitos riscos, onde alguns médicos, alguns hospitais nem quiseram fazer a cirurgia, já tinham decretado o fim, de que não havia esperança nessa cirurgia, porque o tumor estava localizado na minha carótida, na minha aorta, perto do meu pulmão, perto do meu coração, estava na minha laringe, faringe, e com isso, né, o pós-operatório, ele foi um pouco mais delicado na questão da minha voz. Então a cirurgia foi um sucesso, o Senhor fez um milagre, todo o tumor foi retirado. Mas antes disso teve um testemunho aí completo de muitas reviravoltas na história. Eu não consegui falar no vídeo do testemunho sobre o pós-operatório, também foi complicado. Então eu precisei ficar durante 3 meses sem pegar peso, sem fazer esforço para a retirada do tumor. Eles tiveram que serrar, né, o meu osso, este osso daqui. Então é como se eu tivesse quebrado, era dor de alguém que quebrou o osso. Então são 3 meses para o osso cicatrizar. Também foi um período de dores, tive que voltar para a UPA algumas vezes porque tive constipação por conta dos remédios que eram fortes para dor. E com isso, devido ao tumor estar localizado também na minha laringe e na minha faringe, os médicos, os cirurgiões, eles precisaram mexer para conseguir tirar o tumor. Acabou que as cordas vocais, elas ficaram um pouco machucadas, vamos dizer assim. E por ser uma cirurgia onde o peito foi aberto e foram mais de 6 horas, geralmente quem passa por essas cirurgias vão ter algumas consequências no pós-operatório. Então juntou o tipo de cirurgia e onde estava localizado, e aí a minha voz perdeu totalmente a força no pós-operatório. Então eu mal conseguia falar nem 2 palavras seguidas, eu já engasgava. A minha voz ficou muito fina, ficou rouca, eu não tinha força no tórax para falar, para louvar. E eu lembro que quando eu ia para os cultos, já tinha passado mais ou menos uns 3, 4 meses, eu tinha vontade de gritar, de louvar com todo o meu coração, com todo o ar que o Senhor colocou nos meus pulmões, mas eu não conseguia, né? E uma das minhas orações era: Senhor, eu queria te louvar como antes, queria que a minha voz saísse com toda a força para eu poder agradecer, para eu poder te exaltar da maneira que o Senhor é digno, com tudo que eu sou, com todo o meu corpo. Quando eu vou adorar o Senhor, é com tudo, com meus pensamentos, com aquilo que eu falo,
com a forma que eu me porto, que eu me comporto, mas também a forma de externalizar tudo aquilo que ele faz. E uma das coisas que eu pedi é que eu me sentia mal durante esse período, grata, mas como ser humano a gente também se sente um pouco abatido, acontece. Eu sentia falta de poder adorar o Senhor dessa forma. E minha voz afinou, ficou muito diferente, vocês podem ver, está tudo registrado, o vídeo do meu testemunho. Eu ainda estava voltando com a minha voz, vocês podem ver que eu tô com o microfone, minha voz estava bem baixinha, eu ainda estava engasgando muito para falar, para que todos vejam, todos saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Eu tenho uma chama missionária, então era necessário ter a voz para poder pregar, para poder falar do amor do Senhor. E eu sei que Ele tem um propósito para mim nesse sentido, tanto aqui no YouTube, quanto fazendo missões mesmo. Vendo a minha voz como ela havia ficado, era um pouco frustrante para mim, vamos dizer assim. Ouvir como ela estava e lembrar de como ela era. Eu lembro que algumas vezes a minha voz ela acabou até sendo motivo de risos, de zombarias, de zoações mesmo, que talvez não fossem por maldade, e também de alguma forma me deixavam reflexiva e pensando como seria pregar em outras igrejas, fazer missões, como seria a recepção com a minha voz. Enfim, foram pensamentos que foram surgindo e aquilo foi me deixando pensativa se realmente o Senhor havia me chamado para determinada missão, por que Ele teria me deixado passar por todo aquele processo que foi extremamente árduo, de muito amadurecimento, mas também não foi um processo fácil de passar, e por que depois que eu passei por essa grande vitória eu ainda teria que passar por mais um processo e que junto desse processo ainda teria até uma certa, entre aspas, ridicularização. Talvez, como eu falei, não foi por mal, né? Porque realmente ela estava um pouco mais cômica mesmo, realmente ela estava mais fina, realmente parecia a voz de uma criança mesmo. Mas eu ficava pensando, por que o Senhor permitiu? Eu já passei por uma situação difícil, vou ter que passar por mais essa situação de adaptação com a minha voz e até possíveis chacotas quando eu for pregar ou falar da sua palavra. Mas enfim, continuei a louvar, continuei a buscar o Senhor e eu havia aceitado pregar na minha igreja, né? Eu já havia contado o testemunho lá e eu a aceitei, mesmo com a voz se recuperando, mesmo com a voz já estava mais constante, mas eu havia aceitado que ela ficaria fina de todo modo. Quando eu estava nesse período de recuperação já aqui em casa, eu também tive muitos sonhos onde as pessoas vinham, colocavam a mão na minha garganta e elas começavam a profetizar, elas começavam a orar pela minha garganta. Em alguns sonhos eu tinha uma palavra de conhecimento sobre determinada pessoa, eu entregava uma profecia para uma determinada pessoa no sonho, em diversas vezes, e essas pessoas vinham agradecer, eu estivesse sensível à voz do Senhor para falar com elas. Havia muitos desses sonhos, e um desses sonhos eu lembro que eu estava louvando, eu estava cantando, né, adorando ao Senhor. E aí a minha voz ela saía de forma limpa, ela saía do tom que realmente ela porque a minha voz ela é mais grave mesmo. Em um desses sonhos eu louvando e eu consegui ouvir a minha voz nitidamente, a minha voz como era, como está agora. Eu estou fazendo fono, né? Estou fazendo alguns exercícios para parar a rouquidão, para eu conseguir ter mais fôlego, mais força que eu tinha antes. Tudo um processo, mas eu não queria permitir que isso me parasse. Eu tinha aceitado pregar, acho que fazia 1 mês e meio antes. Fui preparando a mensagem, fui orando, fui jejuando, buscando no Senhor qual era a mensagem para a igreja naquele momento. E uma semana antes, eu estava louvando aqui em casa, cantando ao Senhor, e de repente eu senti um pigarro na garganta. Aí eu tentei tirar esse pigarro, deu um... Quando eu faço isso, louvando ainda, minha voz começou a engrossar. Ela começou a engrossar, eu
estranhei, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Começou a engrossar, 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 tanto que ela ficou mais grossa, ela estava mais grossa semana passada, mas ela foi começando a criar forma, Nesse mesmo dia eu fui no culto da igreja, e ela deu uma afinadinha, mas o Espírito do Senhor foi falando comigo, tenha convicção que eu já te curei, tenha convicção que eu já te curei. E ali, eu comecei a louvar, né, no meu cantinho lá na igreja, e daqui a pouco a minha voz foi ganhando forma, ela foi ganhando força, e eu comecei a louvar do jeito que eu sempre louvei, cantando para o Senhor, louvando ao Senhor com a força que eu sempre tive nos meus pulmões, e aquilo me deixou tão feliz, né, porque muitas das vezes eu vejo as pessoas dentro dos cultos mesmo, tendo a voz, tendo os pulmões, eu vi as pessoas com a voz, com o pulmão, com aquele fôlego no tórax e não abrir uma boca para louvar o Rei dos Reis, aquele que é digno, sabe? Essas coisas me deixam incomodadas, mas tudo bem. E ali eu voltar, conseguir louvar o Senhor, cantar para o Senhor, e a voz saindo, eu conseguindo me ouvir, ela não estava afinando. E eu fiquei extremamente feliz. E depois eu lembrei que faltavam exatamente 7 dias para eu pregar. 7 dias antes de eu pregar, a minha voz voltou. Quando eu voltei no pós-culto e fui conversando com a minha mãe, né, sobre a minha voz, o tom de voz estar voltando, ela falou, filha, você se lembra que dia é hoje? Eu falei, não. Ela, hoje é dia 11 e fazem exatamente 7 meses que você fez a sua cirurgia. Eu falei, meu Deus, 7 meses. Exatamente como no sonho que o Senhor me deu, que em 7 dias eu estaria curada, passam-se 7 meses e Ele faz de novo. Ele cura minhas cordas vocais, Ele cura a minha garganta, a minha voz volta 7 dias antes de eu pregar. Vocês entendem isso, irmãos? E é por isso que eu li esse versículo, principalmente esse versículo 2. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Quando Ele me curou e falou que em 7 dias eu estaria já curada, Ele estava me dizendo que eu poderia descansar, porque a obra estava feita. A obra já estava completa, assim como Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou de toda a obra que Ele tinha feito. Ele se comunicou comigo dessa forma, dizendo, descansa, filha, já está feito. Eu já completei a boa obra. E mais uma vez, irmãos, Ele mostrando, porque Ele é o dono do tempo. Ele criou as estações, Ele criou o tempo. Tudo acontece no tempo determinado por Ele. Não adianta a gente querer forçar quando estamos nele, não adianta. Eu poderia ter feito a fono em outros dias, outros meses, mas Ele quis dessa forma, para mostrar que é Ele que está no controle ainda. Tanto que um dia depois, Ele me curou na quinta, na sexta-feira eu tinha fono marcado. Justamente para que a glória seja dele, justamente para que a glória seja dada somente a Ele. Tanto que quando eu chego na fono, ela olha a minha cirurgia, ela olha por tudo que eu passei e fala, ué, mas a sua voz ela está praticamente boa, não tem nenhuma alteração, quando a gente fez os testes, né, ela já está boa. O que eu vou passar para você são exercícios para que a rouquidão diminua e você tenha mais fôlego no seu tórax, mas analisando a sua voz, ela já não tem nenhum resquício, ela já está muito boa. Quem faz isso? Só o Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas, aquele que na sua palavra diz que nada é impossível para Ele. E Ele tem tudo perfeito, faz e realiza tudo de maneira perfeita, no tempo certo, na hora certa. Aqueles que estão nele conseguem experimentar do seu poder, do seu agir,
da sua fidelidade, irmãos. Até preguei isso quinta-feira passada, é que quando a gente duvida das promessas, quando a gente duvida daquilo que ele falou para nós, nós estamos duvidando do caráter dele. Porque ele disse que não tendo ninguém para jurar, ele jurou por si mesmo, de tão fiel que ele é. Então, se você já deixou de acreditar em alguma promessa, se você deixou de acreditar na sua cura, num milagre, em qualquer área que seja da sua vida, continue crendo. Porque eu aprendi que talvez ele não faça da maneira que eu quero, no tempo que eu quero, da maneira que eu planejei, da maneira que eu acho que seria bom. Mas só pelo fato da gente servir um Deus que pode fazer, isso já é, como eu falei no vídeo da cura, isso já é mais do que suficiente. Ter um Deus que pode fazer é mais do que suficiente. Eu tinha um vídeo anterior que eu gravei, uma mensagem com a voz ainda fina, mas eu vou regravá-lo. Mas eu queria muito postar esse vídeo antes para que vocês, junto comigo, pudessem glorificar mais uma vez o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, que tudo está escrito na palavra dele. Ele faz, ele cumpre e tudo está totalmente alinhado, né? Eu sei que alguns irmãos podem falar que isso é numerologia, que isso são só números, mas eu acredito em toda a palavra do Senhor e a forma como ele trabalha, nós não podemos limitá-la. Ele é um Deus que nos pede para que a gente o adore e o cultue de maneira racional, mas ele também é um Deus de mistérios, ele também é um Deus de milagres, ele ainda é um Deus, permanece sendo aquele que abriu o mar vermelho. Então ele permanece sendo um Deus de mistérios, um Deus sobrenatural. Amém, meus irmãos? Continue crendo naquilo que ele te prometeu, naquilo que ele te fala no secreto, nas orações que você tem feito, que você tem buscado, porque você estando nele, sendo fiel, honrando, obedecendo os seus mandamentos, ele é fiel para conosco também. Espero que em breve a gente possa se ver aqui em mais um vídeo, se for a permissão do Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.